capítulo 4 de João, versículo 46 em diante. Um dos sinais de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, realizou 7 sinais. Hoje eu quero falar de um sinal, de todos que já falei tantas vezes, mas hoje eu quero falar sobre o poder da fé. O que a fé produz? Qual o resultado que a fé produz na nossa vida quando nós cremos? João, capítulo 4, versículo 46, que diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: vai. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente, eu gosto dessa palavra, precisamente, a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Até o verso 54, tua palavra está diante de nós. Ela é, como nós afirmamos, às vezes, quase que constantemente, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós queremos agradecer-te nesta noite, porque temos o privilégio, mesmo na noite de inverno, saber que o verão chega e a primavera volta, e que, de novo, as flores voltam a trazer o perfume para as nossas vidas. Nossa certeza é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Pedimos a tua bênção sobre a tua palavra ao nosso coração. Nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Eu vou ter alguma dificuldade com a minha própria voz, por estar adaptando. Eu estou fazendo 15 dias de experiência com... E vocês fazem alguma anotação, se notarem, para que eu possa informar onde eu adquiri o equipamento, o que precisa ser ajustado para mais ou para menos, se notarem. Eu estou tentando usar a minha voz normal. Está normal para vocês? Normal? Normal. Estou tentando usar a minha voz normal. Normalmente, eu não me escuto. Então, por não me escutar, eu preciso saber, pelo volume que eu dou, se eu estou gritando, ou se eu estou falando, ou se eu estou mudo. É mais ou menos assim que funciona a coisa. Bem, vamos à palavra. Quero falar hoje à noite sobre o poder da fé. Alguém diz que fé é uma palavra de 2 letrinhas só, mas que tem o poder de uma bomba atômica. Uma definição muito simples. Fé é uma palavra de 2 letrinhas só, mas que tem o poder de uma bomba atômica. A bomba atômica depende dos seus megatons, depende da sua quantidade de urânio, do peso do urânio que está dentro de cada bomba. Mas a bomba atômica, claro que é uma bomba mais poderosa do que a bomba atômica, que é a bomba de nêutron, que ainda não foi experimentada de uma forma humana, só foi
em experiências de potência, dizem que ela é muito, muito mais poderosa do que a bomba atômica. Mas ela não é mais poderosa do que a fé. Porque a fé, saindo dos lábios do próprio Senhor Jesus, ela tem o poder, só essas duas palavrinhas, ela tem o poder de remover montanhas. E ele não diz qual foi o tamanho da montanha. Se é uma montanha de 3 metros de altura, de 30 metros, de 3.000 metros, ou a montanha mais alta do mundo, se não me engano, tem cerca de 5.000 metros de altura. O Senhor Jesus disse, se você tiver fé no seu coração e crer, você dirá a esse monte, seja ele de 3, 30, 300, 3.000, ou seja lá, você dirá, lança-te ao mar. E esta palavra fé tem o poder tão grande de pegar essa montanha e jogar o obstáculo, seja ele qual for, para o infinito sideral ou infinito, seja lá qual for o infinito. Palavra poderosa é esta palavra fé. Quando da morte de Lázaro, as irmãs dele, ao receber Jesus, estavam chorosas, normal. Ele era o arrimo da família. Elas recebem Jesus, Marta, que era mais temperamental, até um pouco mal educadamente, dizendo, se tu tivesses chegado em tempo, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus diz uma palavra para ela, disse, Marta, eu já não te disse que se você crer, crer é o exercício da fé, você verá a glória de Deus. E não demorou muito tempo. O seu irmão, que já estava morto há 4 dias e, segundo a Escritura, já estava em estado de putrefação, porque aqueles que foram pedidos para que removessem a pedra reagiram, a própria família reagiu dizendo, não, Senhor, não tire a pedra, porque ele já está cheirando mal. Exerceram a fé, acreditaram nesta palavra de Jesus, se creres, verás a glória de Deus. A pedra foi removida, ação humana, a pedra foi removida, Lázaro veio para fora, as tiras foram extraídas, ação humana, na fé ao divino e o humano andando paralelos. E Lázaro ressuscitou e viveu, não sabemos quanto tempo, mas o tempo suficiente para ser a maior evidência, tanto que a morte de Lázaro, Caná da Galileia, é o primeiro milagre de Jesus. A ressurreição de Lázaro é o último milagre que Jesus faz. Ele faz o milagre mais importante no fim, porque transformar água em vinho não muda a vida de muita gente, mas ressuscitar um morto muda a vida de muita gente. Fé, então, é esta capacidade de Deus colocar à nossa disposição uma força sobrenatural, capaz de vencer qualquer obstáculo. A Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, faz uma galeria de homens que nós os chamamos de heróis da fé. E eles começam a dizer, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E vai citando, pela fé, pela fé. Cita grandes gigantes, grandes heróis, grandes homens, grandes mulheres, que conseguiram grandes feitos, não pela força do braço, como Davi, não pela força do braço, como Sansão, mas pela fé, eles conseguiram realizar sinais, prodígios e maravilhas. Fé é esta capacidade simples e sobrenatural, ao mesmo tempo, ela é simples, porque uma criança pode crer. Se você diz para uma criança, na sua inocência, vai ver que eu estou ali no outro quarto, a criança vai no quarto para ver se você está lá mesmo. É fé, ela acredita, porque a fé é uma atitude de dependência absoluta. Vai lá se eu estou lá, vai lá no quarto ver se eu estou. Então a criança vai no quarto e você sai. É o jeito que os pais davam o dibo da vaca na criança, né? Para poder escapar. E a criança
Depois voltava e dizia, cadê o papai? Ele não estava lá no quarto, e não está mais na sala, aquele mentiroso já está na rua. Aquele mentiroso já está na rua. A fé é esta verdade, ela não é uma mentira. Esta capacidade que Deus nos dá. Fé é individual, fé é uma ação, fé é também um dom espiritual, está na lista dos dons espirituais, não a fé natural. A fé natural é chamada a fé salvadora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, este será salvo, chamada fé salvadora. Qualquer um que crer e confessar é salvo. Mas também há o dom de fé, que nas Bíblias mais antigas é chamada fé de operar maravilhas, fé de produzir sinais, fé de realizar milagres. E há pessoas que têm esse tipo de fé. Nem todos têm. Nós temos fé para orar pela nossa salvação. Nós confessamos Jesus, o convidamos para entrar na nossa vida, ele entra no nosso coração, isso é fé. Porque Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é levantar a mão para Jesus. Não é vir na frente e receber uma oração. Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie. Portanto, não é algo que ninguém não possa fazer. Qualquer um pode crer. Uma criança pode crer, um júnior pode crer, um adolescente pode crer, um homem de meia idade pode crer, um ancião pode crer, e alguém na hora da morte, como foi o ladrão na cruz, pode crer no último instante da sua vida e será salvo. Isso chama fé salvadora. Fé sobrenatural é a fé de realizar maravilhas. Jesus exerceu. Há muitas maravilhas que Jesus fez, faz parte da história do Evangelho, que ele agiu pela fé, ele ressuscitou mortos, isso é necessário uma fé sobrenatural. Ele curou enfermos, isso é fé sobrenatural. Ele multiplicou pães, isso é fé sobrenatural. Ele curou leprosos, isso é fé sobrenatural. Ele curou aleijados, ele curou mãos mirradas, ele curou pernas encolhidas, isso é fé sobrenatural. Mas esta mesma fé, o Senhor Jesus vai transferir para nós antes da sua ascensão, dizendo, estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, eu em meu nome, você exerce fé em meu nome, expelirão demônios em meu nome, curarão enfermos em meu nome, ressuscitarão mortos. Os irmãos conhecem, os irmãos que vivem a vida de oração, sabem quando uma pessoa tem fé e não tem. Nós temos fé para o gasto, alguns dizem. É aquela fé que nós oramos por nós mesmos, nós oramos pela família, nós oramos pelo nosso emprego, nós oramos pelos nossos perrengues, para nós. Mas alguns têm capacidade de orar pelos outros. São procurados para que eles orem. Eu acredito nisso. Que alguns têm o dom. Eu tive uma ovelha, eu não gosto de dizer eu tive, porque eu nunca tive ovelha, eu nunca tive membro, nunca tive igreja. Eu não gosto dessa terminologia que a maioria dos pastores usam. Porque a minha igreja, os meus membros, as minhas ovelhas, eu fico procurando marca de prego na mão deles, não acho. Fico procurando coroa de espinho na cabeça deles, não acho. Vivo procurando o sinal da lança, porque o único que é dono da igreja, dono das ovelhas e dono dos membros é o Senhor Jesus. Porque a igreja é do Senhor Jesus, não é de pastor nenhum. Os pastores vêm e vão. O Senhor Jesus veio, ficou, subiu e voltará. Ele é o dono da igreja. Ele é que tem o comando sobre a igreja. Então, esta capacidade, eu, como disse, havia uma ovelha lá em Belo Horizonte, onde eu era pastor, o nome dele já ajudava. O nome dele era Jesus. Jesus Oliveira. Então, quando você tem alguém na igreja que tem o nome de Jesus, vale a pena ir com ele, porque você diz, estou levando Jesus comigo. Já melhora, a pessoa está em casa, já dá uma levantada. Mas o irmão Jesus tinha dom de operar maravilhas. Era um homem simples, era um homem, assim, com poucas letras, ele sabia ler, assim, a Bíblia mais ou menos, mas ele era meu parceiro.
de oração por enfermos, porque eu não tenho dom de curar, mas ele tinha dom de curar. Eu não tenho dom de operar maravilhas, mas ele tinha dom de operar maravilhas. Eu não tenho dom de fazer coisas sobrenaturais, não tinha, e não tenho, mas ele tinha dom de fazer coisas sobrenaturais. E ele, na simplicidade dele, como o pastor André, ele vivia com um vidrinho de óleo no bolso. Eu não. Se tem óleo, eu uso, porque o colega tem. Mas eu não sou muito do óleo, não, entendeu? Eu sou da oração sem lubrificação, entendeu? É oração a seco, entendeu? É a seco, ó, põe a mão. Impor a mão, eu gosto de impor, entendeu? Eu gosto de passar óleo. Mas, pastor André, pode faltar qualquer coisa. Um vidrinho de óleo, ó, no bolso. Onde ele vai, eu digo para ele, tem óleo aí? Tem, então vamos lá. Aí eu vou e levo Jesus comigo, porque Jesus e André, mesma coisa, meio parecido, mesmo do mesmo jeito, mesmas coisas, entenderam? E eu levava o irmão Jesus comigo. E quantos sinais maravilhosos eu presenciei, acompanhado pelo Senhor Jesus e pelo irmão Jesus. Fomos na casa, vou contar algumas histórias, e depois eu volto ao texto, na casa de uma senhora que tem um nome bíblico, até Pérside. É um nome encontrado na Bíblia, uma das casas que Paulo hospedou. O filho dela havia sofrido um acidente de moto. Ele estava com a vida vegetal. Ele não tinha nenhuma resposta. E os médicos já haviam dito para a dona Pérside, olha, o menino tem 19 anos, mas a senhora vai ter um menino de 19 anos para o resto da vida. Ele não levantará da cama. Ele tornou-se tetraplégico, quando todos os órgãos são atingidos. Muito bem. Chamou, morava não longe da igreja, passei na casa, não tinha carro, só vim ter carro aqui em Campinas. Fui na casa do irmão Jesus, que era num bairro longo, trouxe comigo e ele veio. Chegamos na casa da irmã Pérside, o moço estava lá já há meses, já estava como um embalsamado, sem nenhuma reação, tubado, tubos no nariz, aqui a traqueia aberta, colocado, e ela contou a história. O irmão Jesus disse assim, a senhora crê no médico ou a senhora crê em Deus? Era uma senhora presbiteriana, inclusive, depois tornou-se nazarena, ela e a família toda. E ela disse, não, eu creio nos médicos, mas eu creio mais em Deus. E o irmão Jesus, na maior simplicidade do mundo, tomou o óleozinho dele, do bolso, ungiu o garoto, entendeu? Eu junto, pus minha mão em cima da mão dele, porque o dom era na mão dele, não era na minha. Orou, e nós fomos tomar café. O menino não falava. O menino já estava no estado de tetraplegia, vamos assim dizer, usando o sufixo de doenças, já não falava. E eu estava na cozinha com o irmão Jesus, estavam tomando café, quando, de repente, lá do quarto, nós ouvimos um chamado. Disse, mãe, mãe. É disso que ele falou. Era o rapaz, ele falou. E ela foi lá, ele falou. E um mês depois, ele levantou. E um mês depois, ele estava completamente recuperado. Porque Jesus foi comigo. Porque Jesus foi comigo. O irmão Jesus já faleceu. Ele era um homem bonito, mas ele era casado com uma mulher feia. Eu dizia, esse homem deve ser santificado, porque olhar para a casa dessa mulher todo dia, ele precisa orar muito, entendeu? Então eu posso contar isso agora, assim, porque ele já faleceu. E a irmã Yolanda também já faleceu. E eles tiveram 11 filhos, todos que puxaram a mãe, feios de dar dó, todos que puxaram o pai, cabelo assim, ondulado, né? E meio avermelhado e olhos azuis, porque ele era um homem assim, ele era um homem bem vermelho, de cabelos, como é que chama o cabelo? Não, ruivo e de olhos azuis. Ele era bonito. Eu acho que se alguém podia parecer com Jesus, ele devia parecer com Jesus, além do nome, mas ele casou com uma mulher feia. A irmã Yolanda, olha, ele tinha uma filha chamada Piedade. Era a mais feia das 11, era uma menina chamada Piedade.
E nós queríamos casar os rapazes da igreja. Eu dizia, vai lá na casa do irmão Jesus. Lá tem uma para cada tipo de pessoa. E um menino que hoje é pastor Joel, o André conhece, ele dizia para mim, pastor, piedade. Eu falei, a piedade. Vai a piedade. Mais feia de todos é a piedade. Já que você quer piedade, leva a piedade. Mas a verdade que eu estou dizendo é o seguinte, há pessoas que têm o dom de operar maravilhas. Isso é dom espiritual, irmãos. Está lá. Você conhece a sua Bíblia? Você sabe que na sua Bíblia tem um livro chamado Coríntios? Que em Coríntios tem um capítulo número 12. E que no capítulo 12 está a lista dos dons espirituais. E que na lista dos dons espirituais está dom de operar maravilhas. Com as traduções modernas, como quem patrocina as traduções da Bíblia, a maioria são dos tradicionais históricos. Eles extraem algumas coisas do original, mas dom de fé e dom de operar maravilhas é um sinal sobrenatural de Deus que Ele coloca, Ele diz, em meu nome. Você vai, como está no texto normalmente? Operação de milagres. Isso aí está traduzido. Eu gosto mais de maravilhas, entendeu? Porque milagre é bom, mas maravilha é uma coisa tão maravilhosa. Sabe por que eu gosto de maravilha? Porque maravilha é uma coisa maravilhosa, hein? Quando alguém realiza uma coisa tão... A gente diz, isso é uma maravilha. É ou não é? Eu creio que o texto mais saudável é esse. Dom, aí está milagres ou maravilha? Milagres. Milagre também é bom. Mas, modéstia nossa, né? Milagre também é bom, afinal de contas. Qualquer coisa, a gente está aí realizando milagre, longe disso. Mas Coríntios 12, lista dos dons espirituais, dons de operar maravilhas ou dons de operar milagres. É um dom, é uma capacidade que se exerce não como curandeiro, mas com autoridade, que é feita e exercida no nome do Senhor Jesus. Esse homem procura Jesus. Ele não era judeu, ele era romano. O texto tem o cuidado de nos apresentar como um oficial do rei. Era da corte romana a serviço do templo. Ele era um oficial. Como é o de Cafarnaum, nós vamos saber que é o mesmo que no outro texto é apresentado de outra forma. E ele vê Jesus realizando milagres. É provável que ele tenha estado na casa da noiva de Caná da Galileia e tenha assistido o milagre da transformação da água em vinho. É provável, porque as distâncias eram curtas. Um dia de viagem, cerca de um dia de viagem. Porque tirava um tempo para dormir, uma viagem de 8 horas. É importante olhar aqui o tempo da hora, porque o que faz a fé brotar no coração do homem não é só a cura, é a coincidência da hora que ele pede, que Jesus disse, vai. E ele chega em casa e pergunta, que horas que ele foi curado? Disseram, tal hora. Ele disse, foi na mesma hora que ele orou ontem. Disseram, desde ontem que a febre parou. Desde ontem. Então, ele crê. E ele crê, e a casa inteira dele crê pelo poder do milagre. Fé, só é fé quando ela gera alguma reação na nossa vida. Por exemplo, você diz que tem fé, mas Tiago diz, bem, e o que você faz? Não, eu não faço nada. Ele disse, então não vale nada a sua fé. Porque fé sem obras é... Vamos citar a Bíblia? Fé sem obras é morta. Então, que fé é essa que não produz nada? Que fé é essa que não produz resultado? Que fé é essa que não traz à tona coisa nenhuma? Não, a fé, ele crê, a Bíblia diz, a narrativa, ela está, não sei se ela vai aparecer lá ou não vai, tem uns lugares que põem mais, outros lugares que põem menos, eu prefiro ficar com a Bíblia. Versículo 47 diz que, tendo ouvido dizer que Jesus estava na Galileia, ele foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Ponto número 1. Era uma doença grave. Estava à morte. Acrasiado.
A gente não pronuncia duas vezes, porque a crase serve exatamente para isso, para dar a entonação em direção de. Ele estava em direção da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Então o oficial lhe disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. E Jesus então lhe disse: vai. Disse Jesus: teu filho vive. E aqui está o texto-chave. O texto diz: o homem, repete outra vez, porque está lá, eu já estou vendo que já está lá. O homem creu. O que é crer? É ter fé. A palavra-chave é esta: o homem creu. Então vamos trocar para o que nós estamos dizendo. O homem teve fé. Ele não viu. Jesus não deu um vidrinho de óleo para ele levar e passar na cabeça do filho. Jesus não pediu: me dá uma roupa dele para mim orar na roupa dele, para quando ele chegar em casa ele veste a roupa que eu ungi e ele vai ser curado. Jesus não disse: me dá aí um cacho de uva, porque tem uva aqui, eu vou ungir esse cacho de uva. Chegando em casa, ele come o cacho de uva, e quando ele comer o cacho de uva, ele vai ficar curado. Eu só estou desmistificando o que muita coisa tem sido pregada por aí afora. Eu, quando não tenho nada o que ver na televisão, porque eu não vejo tudo, irmãos. Eu vejo só o que a minha decência permite que eu veja. Então, quando está passando o que eu não quero ver, eu rodo, e de vez em quando eu paro nos programas da Universal. Quando eu não paro da Universal, eu paro em um outro evangelho qualquer, ou então da Igreja Carismática, da Igreja Católica. E a gente vê desses movimentos que propagam o milagre, o sinal. Eu falei alto demais agora, ou então eu mudei a posição. Eu mesmo achei que eu falei alto demais. O aparelho dá uma benção, né? O aparelho dá uma benção, entendeu? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou será que foi um sinal? Ou será que foi um sinal? Eu vejo na televisão aquelas promessas: olha, manda uma oferta, porque quando a tua oferta chegar aqui, a bênção vai chegar lá na tua casa. Ou então nós vamos orar na montanha do Monte Moriá, aonde Abraão ofereceu o sacrifício de Isaac. Ou então vai haver uma fogueira santa. Irmão, fogueira nunca é santa, fogueira queima. Entendeu? Fogo queima, fogo não é santo. Entendeu? Isso é misticismo, mistura. Entendeu? Isso chama, numa linguagem mais profissional, de sincretismo. Sincretismo é misturar tudo, misturar a Ave Maria com Crendo dos Padres, com oração da igreja evangélica, com um ponto de macumba, e fazer tudo junto, bater e beber. Isso é sincretismo religioso, que a gente chama. Isso não dá resultado, mas o povo é assim, o povo é crédulo. O homem creu. Ele creu em quê? Primeiro, você, para crer, você precisa ter referência. Por isso que eu não tenho dúvida, mesmo que o contexto, eu sou um exegeta. Exegeta é aquele que examina profundamente o que lê. Entendeu? Eu sou professor nessa área. Se o texto não condiz com o contexto, você não pode aceitar o texto como bom. Para que este homem tenha crido, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele precisava ter uma referência. Isso dá a entender que ele estava na festa de Caná da Galileia, que era muito perto de onde ele estava agora. E no coração dele, ele creu da seguinte forma: se ele é o mesmo que tem o poder de fazer o que ele fez lá na casa da noiva, ele é o mesmo que tem poder para fazer na vida do meu filho. E ele creu. E ele teve fé. E tendo fé, a fé não depende de tempo. A fé não depende de espaço. A fé é instantânea. A fé é um ato instantâneo, imediato de Deus, que o texto diz o seguinte: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vamos supor, aqui diz que era a hora 7ª. Provavelmente, se começava às 6, sexta, meio-dia, 1 da tarde.
hora sétima. Isso deve ter acontecido no dia anterior, aliás, no dia que ele pediu, às 13. Trabalhando aqui, eu posso errar aqui quanto ao negócio de número, porque esse negócio do calendário judaico e horário judaico é meio confuso. Mas exatamente hora, ele marcou a hora, por assim dizer. Não é que ele marcou a hora sim, porque não tinha relógio naquele tempo. Mas o relógio era o sol. Pela posição de sol, eles sabiam qual era o horário. Eles seguiam o relógio. Em Campinas teve aqui no viaduto Cury, 50 anos atrás, um relógio do sol. Dizem que ele está em algum lugar em Campinas, exposto no Taquaral. Relógio do sol. É daquele jeito que media a hora. Conforme o sol rodava, o ponteiro determinava a hora. Ele, então, como um cônsul, um homem culto, um oficial do rei, ele sabia quando estava as horas. Então, ele sabe a hora. E diz a Bíblia que ele partiu. Ele partiu, ele foi para a parte que estava a sua cidade, aqui não determina, você não pode inventar, era para o lado de Cafarnaum, e ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, e anunciaram que o seu filho estava bom. O que é que está escrito lá? Não está. Vai dizer que vivia. Esse negócio me dá um baile, entendeu? Me dá um baile tremendo. Então, eu nem ligo para esse negócio. Fica para lá. O texto, olha, o seu filho vive. Bem, mas quando eu saí, vocês disseram que ele estava morrendo. Pois é, mas ele vivia. E ele chega em casa e vê que o filho está vivo. Então, a gente precisa aprender a estudar as Escrituras. Senão a gente vive aí lendo Bíblia e não sabe nada de Bíblia. O que há de ignorância de Bíblia na igreja, que anda, vocês que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não põem ela nem na cabeça nem no coração. Parece desodorante, só debaixo do braço. O texto, ele é elucidativo, ele é esclarecedor. O texto por si me ensina, eu não preciso pregar, ele se prega. Diz que já descia, quando seus servos vieram ao encontro e anunciaram, seu filho vive. Então ele indagou, a que hora? A que hora o seu filho se sentirá melhor? E informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Ontem, na hora sétima, Jesus orou por ele. Ele tinha que andar 20 quilômetros. Na hora que Jesus orou, ele não levou a fé no cacho de uva ungido. Ele não levou a fé no vidrinho de óleo ungido. Ele não levou a fé na cabeça, na camisa ou na gravata ungida. Isso aqui mata essa pantomima que anda hoje na igreja evangélica. Ele não leva a fé em nada, porque a fé, ela é transcendental. Quando Jesus diz aqui, seu filho está curado, ele está a 30 quilômetros, na hora a pessoa é curada lá. É imediatamente, a ação é imediata. Ele então pergunta, a que horas que foi que ele sentiu-se melhor? Eles disseram, a hora sétima. A febre o deixou. Reconheceu o pai. Prestem atenção, gente. Vocês fecham a Bíblia, inclusive. Olha o que ele diz. Com isto, reconheceu o pai. Ser, é a palavra que eu disse para prestar atenção. Quem está comigo, leia. Quem não está, babau. Olha o que está escrito. Estão colocando lá, então lê lá agora. Vou ler com vocês. Com isto, reconheceu o pai ser aquela... Um dia depois, hein, irmãos. Quando ele chega em casa na hora sétima do outro dia, ele pergunta, que hora que esse negócio aqui melhorou? Ele falou, ontem, na hora sétima. E ele disse, precisamente. Sabe o que é precisamente? É preciso, é exato. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, meia hora a mais. Não há mais ou menos na fé. A fé, ela é um bisturi que corta o que precisa e cura o que é necessário. Ele disse, foi na hora que ele disse,
seu filho vive. Na hora que ele disse, 12 horas depois, 7 de hoje, 7 de amanhã. Na hora que ele disse assim, seu filho vive. Naquela hora, exatamente naquela hora, o rapaz foi curado. Precisamente, cadê o texto, meu amor? Eu sei que a minha careca é bonita, mas deixa o texto. Precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e ele creu. Este é o poder da fé. A fé tem essa agudeza, por assim dizer, essa capacidade de não ter semi-alvo, semicentro. A fé é o centro, a fé é o alvo. Por isso que a Bíblia diz, se você não tem fé, você não pode agradar a Deus, você não crê. Porque a única coisa que nos faz agradar o coração de Deus é a minha capacidade de crer. Eu creio, por isso que eu gosto de vez em quando decidir, vamos dizer, eu creio, porque se creres, disse Jesus, você vai ver a glória de Deus. Esse homem não era judeu, não foi criado no tabernáculo, não conhecia o Torá, ele não decorava as escrituras como o judeu fazia, ele era um romano, mas ele creu. E a fé é algo instantâneo, é algo que brota, é algo que nasce. Você não precisa de fazer exercícios para crer. Nós oramos não para alimentar a nossa fé, nós oramos porque nós já temos fé. Nós oramos não para crer, nós oramos porque nós já cremos, então nós somos um tonto. Ficar falando sem ter nada para orar, e a gente não ora para ídolo. A gente não ora em cima da Bíblia, porque a Bíblia não é idolatria para você orar. Você ora, eu oro deitado, eu oro agachado, eu oro debaixo do chuveiro, eu oro em qualquer lugar. A Bíblia diz para orar sem cessar. Então, ore onde você estiver. A oração, ela não alimenta a fé. A oração, ela exercita a fé. Ela não aumenta a fé, mas ela exercita. Se eu creio, eu peço. Se eu creio, eu oro. Se eu creio, eu busco. Se eu creio, eu aceito. É uma questão de crer. A Bíblia diz, ele creu, o homem creu. O homem era romano, o homem não era da sinagoga, o homem não era da igreja do Nazareno, o homem não era da Assembleia de Deus, o homem não era da igreja presbiteriana, ele era adorador de ídolos, mas ele creu. Ele creu. E esta é a capacidade sobrenatural da fé, essa alavanca de Deus. O grande pai de missões, fugiu o nome dele, mas ele volta. Ele dizia que a fé é a alavanca de Deus. A fé é a alavanca de Deus. A alavanca é aquela peça de ferro, talvez pese 5 quilos, mas se você pega uma pedra de 100 quilos e você encaixa a alavanca e firma, e você, a pedra de 100 quilos sai. A fé é a alavanca de Deus. Ela remove todos os obstáculos, ela tira todos os empecilhos, ela abre todas as portas, ela realiza todos os milagres, ela é um instrumento de Deus, ela é a ferramenta de Deus. Se creres, a Bíblia diz, verás a glória de Deus. Se creres, é uma questão de crer. E o homem, que era um homem sem educação religiosa, não foi criado em escola dominical, não aprendeu 3 palavrinhas só, não decorou o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não sabia o Pai Nosso de cor, sabia nada, porque fé não é conhecimento, fé não é informação, fé é ação em algo que você crê, que é maior do que você jamais viu, é algo além dos pensamentos e além do entendimento. Ele chega em casa e o filho está em pé, e ele confere a que horas foi. Disseram, ontem. Põe lá de novo, meu filho. Que essas coisas que informam, essas são chamadas as dicas da Bíblia, para você decorar um texto, ou tomar um texto e transformá-lo. Perguntaram para ele, é o da hora, irmão. É o da hora. Cadê o da hora? Versículo de número... É o da hora. Cadê?
Está lá ou não? Quando perguntou, indagou, ele disse, lá. A que hora, vamos colocar no português nosso, que hora foi? 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 E eles disseram, foi ontem. Foi ontem. Na hora 7ª, à 1h da tarde. Ontem. Ontem ele estava em... Esse homem estava mesmo, dirigiu-se de novo a Canaã. Jesus ele estava em Caná da Galileia. E o oficial morava em Cafarnaum. Entendeu? Ele estava em Caná. De Caná a Cafarnaum, 7 horas, 8 horas. Quando ele pediu, ele estava em Limeira. Em Limeira. E o filho dele estava em Campinas. E quando ele pediu em Limeira ontem, o filho dele foi curado ontem, na mesma hora que ele pediu em Campinas. E o homem creu. Ele acreditou em Jesus. E toda a sua... Onde que está aí toda a sua casa? Então indagou ele que hora foi, com isso conheceu o pai. Com isso reconheceu o pai. Será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E o que aconteceu? Qual é o propósito do milagre? Qual é o propósito do milagre? Só fazer quem está doente ficar com saúde? Exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, hein? O propósito do milagre não é um benefício pessoal. Só. Mas exaltar o nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu? A família que nunca tinha visto Jesus. A família que não esteve em Caná da Galileia. A família que não viu o milagre da transformação da água em vinho, diz o texto, que ele creu, e creu ele, e toda a sua casa. Casa incluía ele, a mulher, os filhos, os parentes e os escravos. Esses homens tinham escravos. Tinha uma pessoa para cada serviço da casa. Isso quer dizer que por causa de uma ação de fé, o milagre de Deus entrou em uma casa e mudou a história de uma família e transformou a história de um lar e uma igreja dentro do Império Romano, com um cônsul do Império Romano, um oficial do Império Romano, agora está servindo a Deus porque alguém creu. A minha pergunta hoje à noite é, a sua fé tem produzido alguma coisa? A sua fé. Você diz que tem fé. Você fala, eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé. Olha, fulano é uma pessoa de fé. O que a sua fé está produzindo? Fé infrutífera? Fé estéril? Fé murcha? Não tem resultado. A fé produz resultados. O milagre produz resultados. É impossível você ver como aconteceu na família de Dona Pérside, em Belo Horizonte. Ela não ia mais à igreja, porque ela tinha que cuidar de um filho que era tetraplégico. 2 semanas depois, ela vem para a igreja, o filho vai para a igreja, a empregada vai para a igreja, os vizinhos vêm para a igreja. Houve uma época, a igreja de Barroca, ela tem 1, 2, 3, 4 fileiras de banco, mais ou menos desse tamanho, não desse tamanho, desta forma, mais ou menos desta forma. Nós éramos uma igreja de 50 pessoas, no outro domingo tinha 100. Porque todas as pessoas querem ir no lugar para saber como que um milagre daquele, de um moço de 19 anos, que já estava na cama há meses, num desastre de automóvel, não sei se foi moto, não sei o que, não me lembro o que foi. O milagre atrai, o milagre vem. Diz no capítulo 12 de João, logo depois de Lázaro ressuscitar, a casa dele encheu de pessoas que iam conhecê-lo. E aí os judeus que quiseram matar Jesus disseram, piorou a coisa, porque o homem morto está valendo mais do que vivo. O milagre, a fé, os sinais, os prodígios, têm como resultado final atrair pessoas para o Senhor Jesus.
Numa pesquisa eu termino, já são 9h15, estou pregando há 1 hora. Mas eu gosto. Pode ficar tranquilo, que eu gosto muito. Se puder pregar 2, eu prego, não tem problema nenhum. E vocês deviam gostar também, porque depois vocês vão para frente da televisão e vão ter que aguentar lixo até não falar chega. Então, o que eu estava falando mesmo? Agora eu não sei o que eu estou falando. Eu li uma pesquisa e termino com a pesquisa. De uma igreja crescente em Atlanta, onde Paulo Wesley e a Yara estão na casa do filho dele. Essa igreja já cresceu. Ela começou com 500, já chegou a 5.000, já chegou a 50.000, já tem 10 igrejas na cidade. E perguntaram, do grupo deles, quem aqui traz pelo menos uma pessoa para a igreja, não é para Cristo, convida para a igreja por ano. 92% das pessoas. De uma igreja, vamos dizer, do tamanho da nossa, de quase 10.000 pessoas, convida uma pessoa por ano para vir na igreja. Uma por ano. 8%, eu disse 92%, 8% traziam 500 pessoas por ano. 8% trazia 1.000 pessoas por ano. Por quê? Porque esses 8% foram pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Foram curados de câncer, como nós oramos aqui. Teve um filho ressuscitado, como a dona Percy disse. Teve o filho dela basicamente ressuscitado. Eu considerava aquele menino morto. Eu dizia, isso aqui é só esperar o tempo para comprar o caixão. Porque o menino estava lá. Buraco aqui, 2 aqui. Tinha que limpar o bumbum dele, tinha que dar banho de toalha nele, tinha que pôr comida no buraquinho dele, aqui do pescoço, etc. Ele estava morto. Quando o moço vai para a igreja, os vizinhos vão para a igreja. Quando a dona Percy vai para a igreja, os vizinhos vão para a igreja. Que igreja é esta? Que Deus é este? A fé move montanhas também para dentro. Não só move montanha para fora, ela move montanhas também para o lado de dentro. Então, se hoje à noite você pudesse pedir alguma coisa para Deus, por que não pedir para o Senhor renovar a sua fé? Para o Senhor lhe dar o dom espiritual de ter fé. Porque você já teve fé para sair de casa hoje, com frio, num dia que a seleção brasileira jogou, e vir para a igreja, você é um cara de fé. Você tem fé, você tem fé, você tem fé. Você não só tem fé, você tem um bom hábito, você é disciplinado, você é gente boa. Por que Deus não pode, hoje à noite, ouvir a sua oração e pedir para você ter um dom sobrenatural de operar maravilhas? E lá no prédio que você mora, ou no bairro que você mora, começa uma oração na sua casa e começa a curar enfermo. Nós vamos precisar fazer 10 cultos por domingo aqui nesta igreja, com 3.000 pessoas em cada culto, porque aonde o milagre acontece, as pessoas querem ir para ver o milagre de Deus acontecer. Pede para Deus renovar a sua fé, renovar o seu ânimo, renovar a sua coragem, de ser uma pessoa renovada pela graça de Deus. Graças a Deus, meu ouvido está bom, vocês são pacienciosos, Deus nos abençoe, vamos ficar em pé.